Muito bem, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Dando sequência aí aos nossos estudos, né? Na aula passada, a gente estava comentando sobre as obrigações de fazer e não fazer, né? Até disse a vocês que a obrigação de fazer e não fazer, elas são idênticas, só que uma o contrário da outra, né? Como a gente estudou. Tanto que o quadrinho que eu fiz teve a mesma forma, né, do quadrinho da obrigação de fazer para a obrigação de não fazer. Vamos fazer o seguinte, pessoal, dando sequência aí na, no código, né? Depois da obrigação de não fazer, o legislador fala em obrigações alternativas. E aí, para falar das alternativas, eu prefiro falar da classificação que é um pouquinho maior, mas é bem simples, que as obrigações quanto ao objeto, elas podem ser simples, cumulativas, alternativas e facultativas. Deixa eu colocar isso aqui no nosso quadrinho, vocês vão compreender melhor. Esse quadrinho aqui, inclusive, já está ficando grande já, né? Essa minha, ó, comecei desde a obrigação de dar, depois eu vou liberar ele lá na Lava, tá bom? Então, olha só, uma outra classificação agora, tá? Já passamos da obrigação de dar, fazer e não fazer. Eu posso dizer agora que as obrigações, quanto ao número dos objetos, elas podem ser, olha, obrigações. Vou começar a apresentação aqui, acho que eu não apresentei, né? Prontinho. Então, olha só. Quanto aos objetos, a obrigação eu tenho de forma simples. Deixa eu aceitar aqui o povo que está entrando. Então, as obrigações elas podem ser simples, cumulativas, alternativas, que é essa que o legislador fala, né? Alternativas ou facultativas. Cuidado com essa última aqui, pessoal, obrigações facultativas, porque elas têm caído muito em prova, engraçado, né? Não tem na lei. Se vocês pegarem o código aí, todo mundo deve estar com o código em mãos, o legislador termina a obrigação de não fazer no 251, aí ele começa a obrigação alternativa e depois ele fala das obrigações divisíveis e indivisíveis, lá no 257. Então ele não tem um capítulo específico falando de obrigação facultativa. Mas a gente está vendo aqui que o direito pessoal é ilimitado, né? Então nada impede que eu crie no meu contrato uma obrigação facultativa, não tem problema algum. Tá certo? E eu vou falar delas com bastante calma, porque elas têm sido muito cobradas em prova, embora não tenha na lei. Mas vamos pelo começo. Olha só, o que é uma obrigação simples? A obrigação simples é aquela representada por um único objeto. Pode ser uma obrigação de dar, pode ser fazer, não fazer, tanto faz. Mas o fato é que a prestação é única. Então, se eu digo assim, eu tenho a obrigação de entregar o carro para você, por exemplo, o carro que eu vendi. Essa obrigação é simples, é uma obrigação de dar coisa certa na modalidade simples, porque é um único objeto, é o carro, né? Entregar o celular, devolver o apartamento, enfim, obrigação simples. Lembra que essa obrigação simples, ela pode até ter uma universalidade, mas se eu trato de uma forma unitária, é uma obrigação simples. Então, por exemplo, uma universalidade de fato. Eu devo entregar para você a minha biblioteca, a minha coleção de livros. É uma obrigação simples. Eu estou tratando isso daqui como uma unidade, a coleção de livros, né? Lembrando, pessoal, que tem dois artigos que a gente não pode esquecer nunca. O 313 e o 314. O 313 dizendo, credor não é obrigado a aceitar coisa diversa. Então, se a sua obrigação é simples e é entregar o celular da marca tal, modelo tal, você só pode cumprir com a obrigação entregando o celular da marca tal, modelo tal.
A não ser que o credor aceite receber coisa diversa. Aí é outra história, né? Se o credor quiser, tudo é possível. Mas o direito que eu tenho é entregar, é cumprir com a obrigação da forma como ela foi ajustada. E o 314 que complementa, né? O credor não vai ser obrigado a receber por partes, se foi convencionado que ele receberia a prestação por inteiro. Então, se a obrigação é pagar R$ 100, é uma obrigação simples também, um único objeto, e eu não posso pagar duas de 50, ou entregar só 90 para ficar em mora só em 10, entendeu? O direito que eu tenho é pagar os R$ 100. E aí o credor é obrigado a aceitar. Por isso que existe a ação de consignação em pagamento. Mas coisa diversa ou coisa parcelada, o credor não é obrigado a aceitar. Tá certo? Muito bem, olha só. Essa é a obrigação simples, um único objeto. A obrigação ela pode ser cumulativa. E a obrigação cumulativa é aquela representada por mais de um objeto. Então, eu tenho no mínimo dois. Mas o devedor só pode cumprir com a obrigação com todos os objetos ou com todas as prestações. Se eu disser, por exemplo, eu devo entregar a cadeira e a mesa. Bom, são dois objetos, né? Entregar a cadeira, obrigação simples. Entregar a mesa, obrigação simples. Entregar a cadeira e a mesa, dois objetos, a obrigação é cumulativa. E por que cumulativa? Porque eu só posso cumprir com a obrigação entregando os dois. Perazzo, eu já tenho a cadeira e eu queria entregar logo para depois ir atrás da mesa. O credor não é obrigado a aceitar. Você não tem o direito de entregar só a mesa para ficar em mora com a cadeira. Se a obrigação é entregar a mesa e a cadeira. O credor só é obrigado a aceitar se for a mesa e a cadeira. Tá certo? Eu só posso consignar o pagamento se for a mesa e a cadeira. Lembra dos artigos 313 e o 314. Bom, até aí tudo muito fácil, né? A obrigação é alternativa, e é essa que tem no código. A obrigação é alternativa quando eu tenho mais de um objeto. Agora o devedor cumpre com a obrigação com ao menos uma das prestações. Por isso, alternativo dá uma ideia de ou, né? Então, agora eu tenho que entregar. E isso tem que estar no contrato, hein, pessoal? Agora eu devo entregar a mesa ou a cadeira. É diferente de a mesa e a cadeira. Mesa e a cadeira é cumulativo. Agora, a mesa ou a cadeira é uma coisa ou outra. Eu cumpro com a obrigação se eu entregar a mesa, ou eu cumpro com a obrigação se entregar a cadeira. Por isso, a alternativa. Tudo bem? Tranquilo até agora, né? Pessoal, Joel, na obrigação alternativa, vai ter também aquele momento que é o momento da escolha, que a gente já estudou lá na obrigação de dar coisa incerta, lembra? Lá na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho que entregar, por exemplo, uma caneta. Mas vai ter um momento que alguém vai no gênero para escolher uma caneta para entregar para o credor, não é? Aqui na obrigação alternativa, também vai ter um momento de escolha. Por quê? Porque se é entregar a mesa ou a cadeira, vai ter uma hora que alguém, seja o devedor, seja o credor, seja um terceiro, mas alguém vai ter que escolher se é para você entregar a mesa ou a cadeira, né? Então, aqui na obrigação alternativa, tudo que eu falei sobre o momento da escolha ou concentração, eu repito aqui agora, tá certo? Lembrando que a regra é a mesma. A quem pertence a escolha? Ao contrato. O contrato determina. Se o contrato for omisso, a escolha cabe ao devedor. Por isso, 252 diz assim, ó, logo no caput. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, quem determina a escolha é o contrato. Se o contrato não fala nada, a escolha pertence ao devedor. Então, vou fazer um desenhozinho aqui no meu quadrinho
para a gente analisar obrigação alternativa quando a escolha é do devedor, quando a escolha é do credor. Então, vou começar assim, ó. Imaginem vocês que eu estou diante de uma obrigação alternativa com a escolha pertencendo ao devedor. Primeira situação que a gente vai estudar. Uma obrigação alternativa com a escolha cabendo ao devedor. Vou botar uma tabelinha? Vou botar assim, ó. Não era aqui que eu ia botar, peraí. Aqui embaixo. Pronto, acho que dá para a gente fazer assim. Vou baixar isso aqui. Fica tudo muito claro. Pronto. Vou botar uma obrigação aqui bem simples. Vou dizer assim, ó. Vamos supor que Maria, eu boto aqui embaixo, é a devedora, né? Maria é a devedora. Vou botar aqui um credor, sei lá, João. João, credor. Aqui eu vou colocar aqui, ó, dois objetos. Vou botar assim, ó. Maria se comprometeu a entregar o seu carro ou a sua moto. Entenderam? Vou botar que a escolha é da Maria, ó. A escolha é do devedor. A escolha está aqui embaixo. Olha só o que eu desenhei aqui, pessoal. E é bem simples, né? Eu estou dizendo que Maria deve entregar para João, que é o seu credor, ou o seu carro, ou a sua moto. Ver quem chegou aqui. Maria Clara, isso aí, o Hugo colocou, né? Comecei no 252, viu? Que a escolha pertence ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Então tá aqui, ó. Vou voltar para o meu exemplo. Maria deve entregar o carro ou a moto ao seu credor João. Aqui é uma obrigação de dar coisa certa, hein? É o carro placas tal ou a moto placas tal. Pessoal, o que acontece com essa obrigação se antes da Maria escolher, quem escolhe é ela, hein? Se entrega o carro ou a moto, o que acontece com essa obrigação em havendo a perda do objeto ou de um dos objetos? Antes da Maria escolher se entregava para o João o carro ou a moto, antes mesmo, portanto, do cumprimento da obrigação, né, porque ela nem escolheu ainda qual objeto ia entregar, o carro deixou de existir. Tem que ser o outro, então, o outro objeto. Oi? Deve ser o outro objeto. Pronto, logo, exatamente, né? Logo de cara, se o carro deixou de existir, bom, não tem tanto problema, porque Maria ia entregar o carro ou a moto. Então, se o carro deixou de existir, eu acho que Maria agora vai entregar a moto. Ou seja, na obrigação alternativa, havendo a perda de um dos objetos, a obrigação continua existindo em relação ao outro objeto, né? E aí eu já entrei no artigo 253 do Código Civil. 253 que diz assim, ó, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Então, se uma das duas, eu estou aqui com um carro e uma moto, se o carro não puder mais ser cumprido, não puder ser entregue, porque houve a perda, subsistirá o débito em relação à moto. Perfeito. E acabou sendo uma obrigação simples agora, né? Maria
deverá entregar a moto para João. Agora eu me pergunto o seguinte, ó, havendo a perda do carro e a obrigação remanesce em relação à moto, tudo bem. Mas aqui no carro, eu tenho que me perguntar se foi com ou sem culpa ou não. Entenderam a pergunta? Se houve a perda do carro, será que eu tenho que analisar a culpa da devedora? Porque a gente sabe que se for com culpa, nasce responsabilidade, não é assim? Eu E aí, acredito o que você acha? que não, porque quando ela passa a dar escolha, ela não está sendo exigente. Ou um ou Uhum. Tá, mas eu poderia complementar dizendo assim, ó, a escolha não é da Maria, não é ela que vai escolher se vai entregar o carro ou a moto. Então ela faz o que quiser com o carro. Que quem escolhe é ela. Imagina que eu fiz um contrato para entregar para o Hugo ou o carro ou a moto. Quem escolhe sou eu. Antes da entrega, vamos supor que a Jaqueline chega para mim e fala: Peraz, eu pago 3 vezes mais o valor do carro. Se você vender para mim, eu falo: tá vendido. Não tem problema. Porque quem ia escolher qual objeto eu ia entregar para o Hugo é eu. Então eu escolho a moto. Pronto, acabou. Entenderam? Então, na escolha pertencendo ao devedor, se há a perda de um dos objetos, eu não me pergunto se é com ou sem culpa, porque a escolha é do devedor. Entenderam? Ele ainda vai cumprir, ou ela, né, Maria? Ela ainda vai cumprir com a obrigação entregando a moto. E quem escolheria ela era ela. Então ela faz o que quiser com o carro. Ah, então tá. Então vou voltar aqui para o meu quadrinho, ó. Como a escolha era da Maria, eu não analiso culpa em relação ao primeiro objeto, em relação à perda do objeto. Por quê? Porque eu vou entregar a moto e acabou. Mas e se antes do cumprimento da obrigação, e a obrigação já era entregar a moto, porque o carro não existe mais, e se antes do cumprimento da obrigação acontecer a perda do segundo objeto, e agora? Maria ia entregar o carro ou a moto. O carro não existe mais. Paciência, não tem problema algum. Maria que ia escolher, então ela escolhe entregar a moto, que é o que restou. Só que antes da entrega da moto, houve também a perda do segundo objeto. E agora, pessoal? Aqui eu vou analisar a culpa. Se foi sem culpa, a obrigação está resolvida. Agora, aqui é que tem um pulo do gato, olha só. Se a perda da moto foi com culpa, a regra é o equivalente mais perdas e danos, não é? Mas é o equivalente do quê? Da moto. Então aqui eu vou botar assim, ó, o valor do último que se impossibilitou. Estava vendo aqui a expressão que o legislador usa, ó. Além das perdas e danos. Pessoal, isso aqui é o mais importante. E é o que é cobrado em prova e tal, sobre obrigação alternativa. Se eu estou diante de uma obrigação alternativa, com a escolha cabendo a Maria, a devedora, se o primeiro objeto se perder, não acontece nada, eu nem analiso culpa. Porque a obrigação remanesce em relação ao segundo, 253. Agora, se o segundo se perder, aí eu vou analisar a culpa. Sem culpa, resolve. Com culpa, é o equivalente mais perdas e danos. Então, seria o valor da moto mais perdas e danos. Então, é o valor do último objeto que se impossibilitou mais as perdas e danos. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, Hugo. Credor não. O credor tem essa liberdade? Não. O devedor, né? O devedor tem essa liberdade no primeiro momento. Tá certo? Pessoal, isso está no artigo 254 do Código Civil, que eu vou fazer a leitura para vocês. Ó.
Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, então a escolha do devedor, ficará aquele obrigado a pagar o valor. Aí quem tiver com o código aí, se quiser sublinhar, ó, daqui por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Tá certo? Então vou botar aqui, ó, no meu quadrinho. Muito fácil. No meu quadrinho. Vou botar aqui, ó. Artigo 254 do Código Civil. Tudo bem? Agora eu vou pegar esse quadro. Vou copiar. E vou botar aqui assim, ó. E se eu tiver diante de uma obrigação alternativa, só que agora, com a escolha cabendo ao credor. E agora, Perazzo, como é que fica essa obrigação? Vou botar esse quadrinho para baixo. Se a escolha, aqui eu vou tirar isso aqui, né? Vamos analisar com calma. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos tirar isso daqui. E vamos tirar a escolha da Maria. Ó. Certo? E vou botar agora, vou colocar aqui que a escolha cabe ao credor. Então, o que eu tenho agora? Ó, eu tenho o mesmo contrato, onde Maria se comprometeu a entregar o seu carro ou a sua moto a João no dia X, mas quem ia decidir qual objeto ia ser entregue era o credor, era João. E aí eu vou colocar a mesma coisa, ó. Antes do João escolher, o carro não existe mais. Houve a perda do primeiro objeto. 253, de novo. Na obrigação alternativa, havendo a perda de um objeto, a obrigação remanesce, continua existindo em relação ao outro. Tudo bem. Só que agora eu me pergunto o seguinte: será que eu tenho que analisar se a perda do carro foi com ou sem culpa? Porque aqui a gente viu, ó, que eu não preciso analisar a culpa aqui. Por quê? Porque a escolha era da Maria. Se a escolha era da Maria, Maria podia fazer o que quisesse com o carro, porque ela vai entregar a moto e acabou, a escolha é dela. Só que agora a escolha era do João. Entenderam? E vai que o João escolhesse o carro. A escolha era dele. E houve a perda do carro. Pessoal, aqui eu tenho que analisar. Aqui eu tenho que analisar se é com ou sem culpa. Ó, se a perda do carro foi sem culpa, paciência. Resolve em relação ao carro. Mas se a perda do carro foi com culpa, e se o credor quisesse escolher o carro, seria então o valor do carro mais perdas e danos. Ou a moto. A moto sem perdas e danos, que a moto é cumprimento da obrigação. Entendeu a diferença? Se foi com culpa e a escolha é do credor, ele pode escolher o valor do carro mais perdas e danos ou a entrega da moto. Ciência. Entenderam a diferença? E se houve a perda do segundo objeto antes da escolha do João? Sem culpa, eu já sei. Sem culpa, resolve tudo, né? Sem culpa, resolve. Agora, se houve a perda dos dois, com culpa, o credor vai escolher. Ou ele escolhe o valor do carro mais perdas e danos, ou o valor da moto mais perdas e danos.
Então, ó, se for com culpa, o valor da moto mais perdas e danos. Deu para entender a diferença? O que é mais cobrado em prova de concurso sobre obrigação alternativa? O examinador vai perguntar assim, ó. Obrigação alternativa. Perda dos objetos com culpa do devedor. Se a escolha era do devedor, qual é a consequência? O valor do último que se impossibilitou mais as perdas e danos. E se a escolha era do credor, qual é a consequência? O valor de qualquer um dos objetos, a escolha do credor, mais as perdas e danos. Entenderam? Pessoal, o que despenca em prova que envolve o tema obrigação alternativa é perguntar a perda do objeto com culpa, qual é a consequência quando a escolha é do devedor e qual é a consequência quando a escolha é do credor. Quando a escolha é do devedor, é o valor do último mais perdas e danos. Quando a escolha é do credor, é o valor de qualquer dos objetos, a escolha do credor, mais perdas e danos. Entenderam? Isso aqui vai estar no artigo 255 do Código. Diz assim, ó. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, então o carro deixou de existir, o credor tem direito de exigir a prestação subsistente, ou seja, a moto, ou o valor do carro com as perdas e danos. Ponto e vírgula. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, então houve a perda do carro e a perda da moto, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Professor, não peguei direito não, porque a internet caiu aqui. Foi internet ruim, ó, vou trocar. Não tem jeito não. Vou fazer vou recapitular aqui, olha só. Vou voltar para o meu quadrinho. No começo você pegou, né? Quando a escolha é do devedor? Peguei. Tá, então olha só, vou voltar aqui para o meu quadrinho. Quando a gente estuda a obrigação alternativa, eu preciso saber como fica a obrigação quando a escolha é do devedor, está aqui em cima, ou quando a escolha é do credor. E qual é a diferença? Eu fiz aqui um desenho. Quando Maria, que é a devedora, quando Maria tem o direito de escolher, se houver a perda do carro, não me interessa saber se é com ou sem culpa. Por quê? Porque se é ela quem escolhe, ela faz o que quiser com o carro, porque ela entrega a moto e pronto, acabou. Se houve a perda também da moto, se foi com culpa, Maria vai ter que pagar o valor da moto mais perdas e danos. Então, é o valor do último objeto que se perdeu, mais as perdas e danos. Agora, vou voltar para o segundo quadrinho. Agora, quando a escolha é do credor, então eu coloquei a mesma obrigação, Maria deve entregar o carro ou a moto para João, mas quem vai escolher agora é o João. Se há a perda do carro, eu preciso saber se é com ou sem culpa da Maria. Por que eu preciso saber? Porque quem ia escolher é o João. Então, se a perda do carro foi com a culpa da Maria, o João tem duas opções. Ou ele vai escolher o valor do carro mais perdas e danos, ou ele escolhe a moto. E se houve também a perda da moto, eu analiso se é com ou sem culpa. Se os dois objetos, o carro e a moto, se os dois se perderam com culpa, e a escolha era do credor,
Ele, então, vai exigir o valor de qualquer um dos objetos, ou do carro ou da moto, além das perdas e danos. Logicamente que ele vai escolher aqui o valor do objeto que, em tese, custa mais, né? Ele vai escolher. Entenderam? Aí o que eu falei? Ó, em prova, o que o examinador me cobra sobre obrigação alternativa? Ele vai te fazer a seguinte pergunta. Obrigação alternativa. Havendo a perda dos objetos com culpa do devedor, como é que fica a obrigação? Se a escolha é do devedor, ele vai ser obrigado a pagar o valor do último que se impossibilitou mais as perdas e danos. Se a escolha era do credor, o devedor vai ficar obrigado a pagar o valor de qualquer um dos objetos. A escolha do credor, mais as perdas e danos. Entendeu? Quando a escolha do devedor é o artigo 254, quando a escolha é do credor, é o artigo 255. Professor, nesse caso da escolha do credor, por exemplo, o que acontece é que o devedor, ele com culpa, ele perde os dois, né? Certo. Mas ele escolheu mas se ele tiver escolhido a moto, ele pode querer pelo carro? Não. Mas aí eu estou analisando a perda do objeto antes da escolha. Antes da escolha. Entendeu? Porque, veja, se a obrigação é entregar o carro ou a moto, e houve a escolha, que seria a moto, esquece a obrigação alternativa. A obrigação é de dar coisa simples agora, dar coisa certa na modalidade simples. Entendeu? Se a obrigação era entregar o carro ou a moto, e aí alguém já escolheu, não, olha, a obrigação vai ser entregar a moto. Então ela já não é mais alternativa. Esquece o carro, já nem existe mais. A obrigação é dar coisa certa na modalidade simples. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Hugo, tudo certo? Maria Clara, ok? Raquel, tudo calmo, né? Bem simples, né? Obrigação alternativa, não tem muita... Vou fazer uma pergunta do 256, mas é a mais óbvia do mundo. Pessoal, e se todos os objetos, não interessa quem pertence à escolha, mas se todos os objetos se perderem sem culpa, como é que fica a obrigação? Resolve a obrigação. Resolve, acabou, né? É o que diz o 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Resolve, pronto, né? Tranquilo. Agora, eu só queria fazer uma correção. Não é nenhuma correção, não, mas é para que vocês prestem atenção. Eu dei como exemplo, tanto na alternativa com a escolha cabendo ao devedor e com a escolha cabendo ao credor, eu dei como exemplo que Maria deveria entregar o carro ou a moto. Ou uma coisa ou outra. Alternativa. Eu posso criar uma alternativa com 3 prestações? Por exemplo, Maria deve entregar o carro ou a moto ou o seu barco, por exemplo. Não poderia acontecer? Ou uma coisa ou outra, ou aquela outra. Né? Poderia. Então, a obrigação alternativa não necessariamente são só 2 objetos. A obrigação alternativa é um dentre os objetos. Pode ser 3, pode ser 4. Né? Enfim, é alternativa. Ou um, ou outro, ou aquele outro. Ou a moto, ou o barco, ou o carro, por exemplo. Então, cuidado com a redação, porque se eu pegar, por exemplo, o 253, o legislador diz assim, ó, se uma das 2 prestações não puder ser objeto de obrigação... Não é se uma das 2. Seria se uma das prestações. Entenderam? O legislador, quando ele fala de obrigação alternativa, para ele é um ou outro. Isso seria alternativa. Pode ser o carro, a moto ou o barco. Não tem problema. Né? Então, só façam aí uma pequena observação que
No 253, por exemplo, quando o legislador diz se uma das duas prestações, a redação correta deveria ser se uma das prestações, né? Aí vem para o 255, olha só o que diz. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se possível por culpa, o credor tem de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perda e dano. Se por culpa do devedor ambas as prestações, ambas não. Se por culpa do devedor todas as prestações, né? Poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas? Não. Poderá o credor reclamar o valor de qualquer delas. E por aí vai. Tá certo? Tranquilo? Pessoal, daqui o legislador pula para a obrigação divisível e indivisível, que é o que eu vou falar na próxima aula. Mas a gente precisa ainda olhar com calma uma espécie obrigacional que não tem na lei, que são as chamadas obrigações facultativas. E a gente tem que ter muita atenção a elas, porque na maioria das vezes, o examinador, e isso eu já disse isso em outras situações, o examinador ele não vai dizer qual é a obrigação que eu estou diante. Ele vai colocar um caso concreto, um exemplo. E você é que tem que interpretar o exemplo e compreender qual é a obrigação que está ali. E a obrigação facultativa, ela parece muito com a alternativa. É sutil a diferença. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma obrigação facultativa para a gente começar a conversar. Olha só. Obrigação facultativa. Pode ser um quadrinho com 3. Assim. Do concurso da Defensoria Pública do Estado, no assunto de direito civil, 35% do assunto de civil, o que cai é só obrigações. Na Defensoria Pública aqui do Ceará? Todo. Com uma pesquisa em todo o Estado. Interessante. O acesso que deu essa pesquisa. Esse exemplo de obrigação facultativa, viu? Ele foi perguntado na segunda fase da prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Depois eu vou até trazer essa questão para a gente discutir. Mas tem caído com muita frequência, é verdade, né? Mas olha só. Vou puxar aqui de volta. O que é uma obrigação facultativa, pessoal? Como eu disse a vocês, obrigação facultativa não tem na lei. Então, quem vai criar uma facultativa vai ser o contrato. Aí vamos supor, no contrato, há uma obrigação simples. Então, eu vou aproveitar o mesmo exemplo aqui. Eu vou dizer assim, olha, Maria, devedora, se comprometeu a entregar o seu carro para João. João, credor. Pronto. É uma obrigação simples. Uma obrigação simples. Só que no contrato, olha como é sutil, hein? No contrato vai ter alguma cláusula contratual que vai criar uma obrigação facultativa. Então eu posso dizer assim, olha, e eu estou criando isso aqui agora, hein? Ó, tem no contrato dizendo assim, Maria deverá entregar no dia 1º de outubro o seu carro para João. Se Maria quiser, tem essa cláusula no contrato, porque é uma condição, inclusive potestativa, né? Se Maria quiser, ao invés do carro, poderá entregar a sua moto. Entendeu como é sutil? Não é o carro ou a moto. Maria deve entregar o carro. Mas o contrato está dizendo que, se ela quiser, ao invés do carro, poderá entregar a moto. Diz a doutrina que esse objeto aqui, ó, é o que está em obrigazione.
E esse segundo objeto aqui, que funciona só como um soldado de reserva, ele está em facultate solutiones. Em facultate solutiones. Olha como é sutil, e eu repito. Nesse exemplo, Maria não é entregar o carro ou a moto. Se fosse isso, seria uma obrigação alternativa. A obrigação é entregar o carro. E se ela quiser, ao invés do carro, poderá entregar a moto. Entenderam a diferença? E para fins práticos, o que isso interfere? Interfere, pessoal, que se houver a perda do carro, se houver a perda do carro, eu vou analisar se a perda do carro foi com ou sem culpa do devedor. Se foi sem culpa, resolve. Se foi com culpa, o valor do carro mais perdas e danos. Mas havendo a perda do carro, e aqui é importante, olha, o credor não tem direito de exigir a moto. Entenderam? Se fosse alternativa, era uma coisa ou outra. Não existindo mais uma coisa, existe a outra. Não tem problema, 253. Aqui é só uma coisa. Se houve a perda do carro, sem culpa, resolve. Com culpa é o valor do carro mais perdas e danos. E Maria, se quiser, porque ela não vai ser obrigada, para evitar ter que pagar perdas e danos ou para evitar resolver a obrigação, ela poderá entregar a moto. Entenderam? A história que caiu na Defensoria Pública do Rio não era carro ou moto, não. Eram 5 vacas e 3 cavalos. O examinador colocou assim, olha só, olha que interessante. Segunda fase, hein? Eu vou aproveitar Maria e João aqui, tá? O examinador colocou assim, ó. Maria, mediante um contrato de compra e venda, se comprometeu a entregar para João as 5 melhores vacas que possui na sua fazenda. Então, ela tinha lá 100 vacas e ela ficou de entregar as 5 melhores. Uma cláusula especial permitia a Maria, ao invés de entregar as 5 vacas, poder entregar os 3 cavalos de raça que possui. Mas vejam, essa cláusula especial permite Maria entregar coisa diversa. Aí a questão continuava. Uma súbita epidemia matou todas as vacas da fazenda. Vejam que eu ia ter que dar as 5 melhores das 100 que eu tenho. Todas as 100 morreram, perda do objeto. Diante desse fato, o credor, aí a questão diz assim, invocando o artigo 253. E o que diz o 253? Se uma das 2 prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Então, o credor, invocando o 253, já que não existia mais as 5 vacas, ele exigia a entrega dos 3 cavalos. E aí a questão perguntava para você dissertar se o credor agiu corretamente ou não. E aí muita gente, pessoal, prova consultada, pegou o código 253. Se não existir mais a vaca, o credor exige o cavalo. Mas o 253 é para obrigação alternativa. O credor não tem direito, ou não tinha o direito, de exigir os cavalos. Porque os cavalos estavam em facultate soluciones. Era Maria, se quisesse, ao invés das 5 vacas, poderia entregar os cavalos. Mas o credor não poderia exigir os cavalos. Deu para entender a diferença? E aí, pessoal, alguma dúvida, não? Essa pergunta era basicamente uma pegadinha, né, professor? Muito,
Muito. Mas por que a questão é o seguinte, ó, o examinador, viu, Emerson? O examinador, ele não me diz se vai estar diante de uma obrigação alternativa, facultativa, se é dar coisa certa ou incerta, ele só conta a história. E é o que vai acontecer, por exemplo, no dia a dia, né? De vocês, advogados, etc. e tal. Vocês vão pegar um caso concreto e vocês é que vão compreender. Poxa, e agora? Será que o meu cliente se obrigou a uma obrigação alternativa? Será que era uma facultativa? Será que o credor tem direito de exigir ou não? Entenderam? E Hugo derrubou muita gente porque o examinador, ele induziu em erro, né? Na hora que ele diz, e o credor invocando o 253 exige a entrega dos cavalos. Aí você pega o 253. Se uma das... O 253 só faltou dizer assim, se as vacas não existirem mais, subsistirá o débito quanto aos cavalos, né? Mas isso na alternativa, que é uma coisa ou outra. Aqui não, aqui é facultativa. Entendeu? E aí, cuidado, pessoal. O exemplo que eu estou dando, que eu criei, é uma obrigação facultativa, onde a condição é se Maria quisesse. Foi essa condição que eu criei. Poderia ser uma outra. Poderia ser assim, ó, Maria se comprometeu a entregar o carro. Se a mãe da Maria, até o dia tal, disser que deseja ficar com o carro, Maria poderá entregar a moto. Pronto, criei uma facultativa. Uma outra situação. Agora, nem Maria pode entregar a moto, nem o credor cobrar a moto, a não ser que a mãe da Maria decida ficar com o carro. Entenderam? E aí, nessa situação, esse segundo exemplo, se a mãe da Maria resolve ficar com o carro, aí o credor pode exigir a moto, porque houve implemento da condição. Então, eu tenho que examinar com calma o contrato para saber se eu estou diante de uma obrigação alternativa ou facultativa. E em sendo facultativa, qual é a condição que foi criada? Pode ser se Maria quiser, condição potestativa, né? Pode ser se a mãe da Maria quiser ficar com o carro, né? Uma condição também. Se o carro não for importado até o dia tal, Maria poderá entregar a moto. Entenderam? Depende do contrato que eu estou fazendo, pessoal. Tranquilo? Depois eu trago essa questão, se bem que eu já expliquei aí, né? Do cavalo, das 5 cavalos, das 3 cavalos e das 5 vacas, etc. Quando a gente for fazer a revisão, eu trago essa questão. Foi da Defensoria Pública, segunda fase, da Defensoria do Rio de Janeiro. Olha só que interessante, pessoal, para a gente terminar a facultativa. Eu disse a vocês que não há previsão legal para a obrigação facultativa no Código. É verdade. Vem não fazer alternativa divisível. O Código Civil argentino tem um capítulo que fala de obrigações facultativas. O nosso não tem. Mas se eu pegasse, pegue aí, por gentileza, o artigo 534. 534. Localize esse artigo aí, por gentileza. Já os contratos em espécie, lá na frente. Depois da compra e venda, cláusulas especiais. Pronto, 534. Localizaram aí, por gentileza? Hugo, esse artigo, 534, fala do contrato estimatório. Esse contrato, apesar do nome, né, contrato estimatório, isso nunca ouvi falar. Mas todo mundo conhece. É um contrato que é do direito empresarial, não é do direito civil, mas com a união, com a junção do direito comercial e do direito civil no mesmo código, né? Os contratos, eu tenho contratos empresariais e tenho contratos civis. Esse é um típico contrato empresarial. E o que é o contrato estimatório? São aquelas vendas em consignação. Eu quero vender um determinado produto, mas eu não quero assumir o risco. Então, eu não quero comprar esse produto
para eu vender. Porque se eu não conseguir vender, vai encalhar tudo na minha mão. Então, eu recebo esse produto em consignação. Se eu conseguir vender, ótimo. Eu te dou o dinheiro que a gente combinou e eu fico com o lucro. E se eu não conseguir vender? Bom, se eu não conseguir vender, com o término do contrato, eu te devolvo o produto. Pelo menos eu não fiquei no prejuízo, né? Sei lá, vou vender joias da Romanel. Eu não vou comprar as joias para ter o risco de não vender e ficar com tudo encalhado. Eu vou pegar em consignação e vou tentar vender. Se eu conseguir, ótimo, eu vou ficar com o lucro, te devolvo o dinheiro que a gente combinou. E se eu não conseguir vender? Eu te devolvo o produto é seu, o risco é seu. Eu não tenho prejuízo algum por conta disso. Né? São as vendas em consignação. Então, o legislador diz assim, olha só o conceito, 534. Pelo contrato estimatório, o consignante, né, então a Romanel, entrega bens móveis ao consignatário, para mim, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir a coisa consignada. Ah, então agora eu entendi, contrato estimatório. Eu quero vender o meu carro, aí eu vou numa revendedora de carros. Cheguei lá pro dono, falei assim, olha, eu quero vender o meu carro, eu quero 100 mil reais, vocês não querem comprar o carro? E o dono da loja fala, olha, comprar eu não quero, mas você pode deixar aqui em consignação. Você deixa o carro aqui em consignação, você quer o quê? 100 mil? Então eu vou oferecer por 120, o que passar de 100 mil é meu. Se eu conseguir vender por 110, 115, 120, 10, 15, 20 é meu, eu te dou 100, pronto. E a gente faz um contrato de 30 dias. Se eu não conseguir vender o carro em 30 dias, aí paciência, você pega teu carro de volta. Né? Vou deixar lá em consignação. Aí eu pergunto a vocês, será que o dono da loja tem uma obrigação alternativa? Qual seria? Vender o carro e me devolver o dinheiro. Ou me devolver o carro após 30 dias. Não seria uma obrigação alternativa? Inclusive, olha só, inclusive o 534 diz assim, o consignante entrega bens móveis ao consignado que fica autorizado a vendê-los pagando o preço. Salvo se preferir, olha só como é alternativo, né? Salvo se preferir no prazo estabelecido, devolver a coisa. Ou uma coisa ou outra. Ou vende e me dá o dinheiro, ou me devolve o carro. Não parece uma alternativa, né? É. Então, vou continuar com a minha história. Fui lá no dono da loja. O cara falou, ó, você quer 100 mil? Deixa o carro aqui comigo. 30 dias, conseguindo vender, eu te dou 100 mil e fico com o resto. Se eu não conseguir vender, paciência. Aí eu deixei o carro lá. Com 28 dias, eu falo, pô, vou dar uma passada lá na loja, né? Saber se o cara já vendeu, etc. Cheguei lá, o meu carro não foi anunciado. Meu carro estava lá na garagem, todo empoeirado. O vendedor estava vendendo lá outros carros, fazendo outras coisas, etc. Nem tomou ciência do meu carro. Aí eu cheguei e fiquei com raiva, né? E, poxa, cara, eu deixei o carro aqui para você vender, você não fez nada. Pessoal, se fosse uma obrigação alternativa, ele ia dizer para mim assim, olha, eu não fiz nada e tenho todo o direito de não fazer nada. Porque a minha obrigação é ou eu vendo ou eu te devolvo com 30 dias. Então daqui, depois de amanhã, tinha 28 dias, né? Depois da manhã você vem aqui que eu te dou o carro de volta e tchau. Minha parte no contrato foi cumprida. Aí vem a sutileza. Será que quando você deixou o carro lá, o carro era para ficar parado, passar 30 dias e ele te devolver? Ou não? Ou tinha uma obrigação principal, que era tentar vender o carro. Esse é o meu objetivo central. O outro parece que entra em facultar ter soluções. O outro é assim, olha, se você tentar por A mais B e não conseguir, bom, aí você me devolve, paciência que eu vou fazer. Mas não é justo eu chegar lá com 28 dias e você nem tentar vender. Entenderam a diferença? Se a gente observa com um pouquinho mais cautela
o contrato estimatório, me parece que existe uma obrigação principal e é somente esta. Eu vou deixar o carro aqui para você vender. Eu não vou deixar o carro aqui para ele ficar parado 30 dias, porque senão eu ficava com ele em casa. Agora, se você tentar e não conseguir, aí você me devolve. Tudo bem, fazer o quê? Mas não era esse o meu objetivo. O nosso objetivo era único, era um só. Pessoal, me parece, e a melhor doutrina diz isso, me parece que no contrato estimatório, embora o legislador fala, salvo se preferir, devolver o carro. Mas me parece que eu estou diante de uma obrigação facultativa. Eu tenho uma obrigação principal, que é vender o carro. E uma outra que vai funcionar como um soldado de reserva. Se eu tentei vender e não consegui, bom, aí paciência, eu te devolvo o carro. Entenderam a diferença? E é muito sutil. É tão sutil, pessoal, e aí anotem com carinho para eu não dar informação errada. O professor Tartucci, no livro dele, ele entende que no contrato estimatório o que existe é uma obrigação alternativa. Segundo ele, seria ou vender o carro ou me devolver. Ciência. Estou dizendo aqui porque vai que alguém estude pelo Tartucci, né? E quando estiver estudando, fala assim, poxa, o Perazzo em sala disse, inclusive citou como exemplo de uma obrigação facultativa esse artigo. E o Tartucci está dizendo aqui que é uma obrigação facultativa, desculpa, que é uma obrigação alternativa. Será que ele está errado, etc., né? Então, toda a doutrina entende que a obrigação do 534 é facultativa, pelas razões que eu coloquei aqui. Mas no livro do Tartucci, ele diz que trata-se de uma obrigação alternativa. Segundo ele, ele faz uma interpretação literal, né? Segundo ele, mas na hora que o legislador diz, vai vender, salvo se preferir devolver. Então, é uma coisa ou outra. É uma interpretação literal do 534. Tudo ok? Dúvidas, não? Hugo, ok? Cadê o resto da turma? Emerson, ok? Maria Clara, Raquel. Rebeca, Jaqueline. Jaqueline anda sumida, né? Adriele, tudo certo? Então tá, pessoal, eu não vou entrar em obrigações divisíveis na aula de hoje, que já vai começar um tema novo, eu prefiro deixar para a gente estudar a partir de quinta-feira, tá bom? Então, só lembrando que a gente avançou aqui falando quanto ao objeto das obrigações, que elas podem ser simples cumulativas, alternativas que tem no código, ou facultativas. E aí pedi que tomassem muita atenção com essas obrigações facultativas. Tá certo? Próxima aula a gente começa obrigações divisíveis e indivisíveis, e a gente já vai se preparando para entrar em solidariedade. Obrigações solidárias é uma matéria um pouquinho mais complexa e uma matéria super importante para a gente, hein? Solidariedade é a moda hoje em dia. Tá ok? Vou parar minha gravação aqui, então.